no município de Ribeirão, foi no município de Dumont. Dumont. Com 47 milhões de obras paradas em Ribeirão, o nosso prefeito vai em Dumont falar em inauguração de trevo. Deixa o prefeito de Dumont falar, pô. Pois é, rapaz. Né? Ô, prefeito de Dumont, e aí? Ficou pra trás Hã? lá, hein? Tá tomando gol em casa? Quem que é o prefeito de Dumont aí? Deve ter falado também, mas peraí, pô. Hein, ô Nando? Na foto do governo saiu Nogueira, hein? Saiu Nogueira. Ô, prefeito Dumont, tá tomando gol em casa aí? Seguindo, Samuel, 47 milhões de verbas, né, de obras paradas aqui em Ribeirão. De obras paradas. E chama a atenção que a prefeitura abandonou não só as obras, mas também os comerciantes. Porque tá todo mundo reclamando, nós temos quarteirões fantasmas na cidade. Sem dúvida. Corredores que antigamente eram o centro do comércio de Ribeirão Preto estão abandonados. O Fred Ferrarese e eu, nós fomos visitar esses locais. Vamos mostrar as imagens aí, ó, no Rádio com Imagem. Dá uma olhada para ilustrar tudo isso que o Samuel tá falando. E vimos o desespero das pessoas, porque não há uma previsão de volta, né? Nós confirmamos isso com o secretário. E o pior, dessas 2 semanas paradas, vão acarretar 3 meses a mais, pelo menos nas obras. Ou seja, cada dia para essas obras vai ser tão longo quanto a idade da Terra. Exatamente. E nos chama a atenção também o fato de que o secretário admitiu, porque nós entramos em contato com o William, que é o responsável técnico, né, o engenheiro responsável técnico pelas obras. E ele me disse que conversou com a prefeitura, Ribeirão Preto vai pagar isso no futuro. E vai pagar com juros, certo? Só que como a obra foi paralisada e a empresa pedindo 30% de aditamento, algo que deve girar em torno aí dos 9 milhões de reais, somando as 3 obras, a prefeitura vai ter que pagar com recursos próprios, dinheiro do caixa. E esse aditamento não é bem visto pelo Tribunal de Contas, porque quando a prefeitura amarrou o contrato com a empresa, ela deveria ter previsto na tabela PU, que é a tabela que tem as tabelas SINAP, enfim, as tabelas de obras, essa variação. E não foi previsto. Então, quer dizer, agora... eles acharam que o preço do quilo da banana seria o mesmo lá de 2005, seria agora. Mal comparando. Mal comparando. E nós estamos falando de uma obra que não tem nenhum ano. Ou seja, com essa variação para cima do preço do aço e do concreto, a empresa diz o seguinte: não termino a obra, vou embora. E foi embora. E a prefeitura notificou já a empresa a concluir a obra sob a alegação de que está tudo pago em dia, não é para menos, é recurso federal, medição da Caixa Econômica Federal. Se há alguma coisa a ser feita, ela tem que ser feita muito rapidamente. Muito rapidamente. Ô Nando, ô Samuel, sabe quando você larga da namorada e quer voltar? Você larga, mas você tem que agir rápido pra ir atrás dela rápido. Porque se deixar passar o tempo, ela arruma outro ou não quer mais saber mais de você. Não é assim? Exatamente isso assim. aí a obra aí. Ou a prefeitura vai atrás e resolve isso rápido, pois esse problema vai ganhar uma proporção que vai ser insolúvel. Não vai ter solução. É verdade. Porque aí começa com briga judicial, não é isso? Parecer jurídico daqui, parecer jurídico dali, briga por preço, espera por liberação de dinheiro. E isso incomoda o povo. Isso desgasta a prefeito. É igual buraco de rua. Sim. Quando o motorista passa no buraco, o primeiro que ele manda pros quintos dos infernos é o prefeito, não é? Ou não é? Os vereadores também. É isso aí mesmo. Ou não é, Nando? Agora não estamos falando de um buraquinho, a gente está falando de um buracão acompanhando. Quem está nos acompanhando, a prefeitura tem que resolver logo. Vai atrás da namorada logo. Sim. Não é isso? A gente tem a matéria especial... E Lincoln, falando tudo. Da empresa Contersolo, hoje só tem uma pessoa em Ribeirão. O resto, todo mundo foi embora. E quem é essa pessoa? É o William, que é o responsável técnico. Falamos com ele pelo telefone. Você falou com ele por telefone? Tivemos esse cuidado de apurar todos os lados. Ele foi enfático. Comecei a falar com a prefeitura faz 4 meses. Foi presidente da Câmara e foi um cara que trabalhou para a economia do Legislativo, tanto é que foi a maior economia da história. E terminou uma obra que os caras projetaram para 21 milhões, a gente terminou com 11. Exatamente. E eu canso de falar isso para as pessoas porque foi um mérito seu mesmo. Agora, é o seguinte, esse aditamento, esse valor a mais, essa contrapartida que a prefeitura vai ter que dar para continuar a obra... E de onde a prefeitura vai tirar esse dinheiro? De onde vai tirar, e ela não previu isso em contrato, e aí é que o Tribunal de Contas vem para cima.
Porque você tá entendendo a sinuca que entrou a prefeitura? Quando você terminou a obra do anexo, por exemplo, você terminou a obra do anexo com a tabela de 2016. Ou seja, você fez uma economia de 9 milhões ao Legislativo Municipal. Mas isso com Certo. previsão e com... não se foi estabelecida, como nessas obras, estabelecido um calendário eleitoral, porque o prefeito ele podia ter entregue essa obra antes, mas ele esperou chegar a eleição. Sim. E aí ficou longe do contrato original, ô Nando. Sim. E é óbvio que dá uma diferença de preço. E se esqueceram dessa diferença. Não, e vai aumentar a diferença de preço, porque uma obra parada 90 dias não tem impermeabilização, não tem nada, tá o relento, Não, sereno, custa, chuva, olha, sol. obra pública parada Vai custa muito corroer caro. ferro, vai enferrujar ferro, vai dar infiltração, vai ter um monte de problema Não, que vai ter que resolver se depois, chega vai outro custar mais caro. Vamos imaginar esses monstrengos aí, 3 meses lá o relento sem apertar um parafuso ali. Se chega uma nova construtora, vai dizer o seguinte, ó, isso aqui tá deteriorado, nós vamos ter que trocar. Exatamente. O prefeito usou esse argumento pra reformar Pra a UPA. exatamente isso. Quando ele chegou na UPA ali da rua Cuiabá, Sim. né, ele ficou 3 anos sem olhar pra cara da UPA. A UPA que já estava pronta. Chegou perto da eleição, resolveu entregar a UPA. Só que quando resolveu entregar a UPA, descobriu que a UPA já não era tudo aquilo. Que precisava fazer reforma num prédio que sequer tinha sido inaugurado. E foi uma É correria. o preço do abandono. Sim. Então isso custou mais caro. Custou mais caro. Então não pode deixar isso acontecer. Se tiver interesse em entregar, e eu acho que tem, porque são obras importantes, né? Tem que entregar o quanto antes. Porque é o seguinte, como eu disse, são obras importantes, mas o desgaste vem na mesma proporção se não entregar. A cobrança vem na mesma proporção. E aí, Lincoln, eu queria mandar um recado ao prefeito Nogueira e ao secretário Pedro Pegoraro. Faca no dente para resolver isso quanto antes. Porque eu tô do lado de um cara aqui que foi no Tribunal de Contas, foi no Ministério Público, foi em Tuverava, que é o Tribunal de Contas que audita Ribeirão, e conseguiu viabilizar uma obra fazendo uma economia de 9 milhões de reais. E não tô puxando seda, tô rasgando seda, eu tô falando a verdade. Foi toda uma equipe que passou também Sim. por outros presidentes de Câmara, equipe de funcionários Porque dos servidores, se porque era uma deixar- herança maldita. Lincoln, não foi a gente se que projetou. deixar, como Ribeirão Pretanos, nós vamos ter muitos problemas. Então, faca no dente, vai pra cima, resolve isso, porque senão vão ficar 3 elefantes brancos atrapalhando e incomodando a cidade de Ribeirão Preto como um todo. É o que eu falei. E Como eu falei todo. essa semana aqui, secretário Pegoraro, o senhor, com esses negócios, esses monstrengos parados, não tem nem que tá conseguindo dormir. Sim. Ô Nando, isso tá atrapalhando demais a vida das pessoas. Sim. Já gerou o desgaste que devia gerar. Não pode prorrogar isso. As pessoas estão revoltadas. As pessoas do entorno, os desvios que podem provocar acidentes, porque as outras vias não estão preparadas para receber tantos veículos. Então, não pode, o problema não pode se estender. Vamos ver. Nós visitamos as 3 obras, é isso, Samuel? As 3 obras e nós fizemos um Quais são balanço. as obras? Viaduto que liga o nada ao lugar nenhum na Brasil. Na Mogiana. Na Mogiana. Depois o da Tomás Alberto. Da Aí Tomás Alberto, nós- lá do aeroporto. Isso, e esse só tá, pelo menos o da Mogiana ainda tem aquela rampa, né? O outro só tem as pilastras. Só a caveira. Só a caveira. Aí nós fomos na 9 de julho e também para mostrar às pessoas que mesmo as obras terminadas não estão agradando a população, a gente foi na Dom Pedro, onde chove reclamação, no viaduto Profissionais da Saúde, em que depois de 3 meses já está em manutenção, né? Foi inaugurado dia 26 de fevereiro, e fomos também na Avenida da Saudade, Lincoln, onde não está sendo oferecido conforto nenhum à população. E nenhuma orientação, nem nada. Estão quebrando lá, fazendo corredor de ônibus, é necessário, Ó, tudo bem. Era um bom Mas- tour. Prepara a pipoca aí que a gente vai ver agora essa matéria especial. Por que vocês não foram dar uma volta com ônibus elétrico nessas obras aí? Aí, encalhar. Visitar. Faz um tour aí, visitar pra dar uma satisfação pras pessoas. Tá ficando muito ruim isso. Ignorar o problema dessas pessoas, ignorar o anseio, o apelo dessas pessoas. Põe no ar 8h47. Para, não para, não para, não.
parou, estacionou, emperrou. As obras que foram mote da campanha de reeleição do prefeito Nogueira agora são fantasmas de concreto e aço no meio da cidade, atrapalhando a vida de quem quer passar ou mesmo daqueles que são obrigados a ficar na tentativa de sobreviver. Este é o túnel que acabou virando uma trincheira na Avenida 9 de Julho, um dos locais mais nobres para o comércio da nossa cidade. Aqui o IPTU ultrapassa os R$7.000. Mas se o imposto vai para cima, a esperança dos comerciantes vai para baixo, junto com o buraco que se abriu. Parada há mais de 2 semanas, após o abandono da empresa Contersolo, sediada no Paraná, a obra acumula água e muitas reclamações. O que era antes um local disputado, agora é um quarteirão abandonado. Restaram apenas sobreviventes e muita mágoa com a Prefeitura de Ribeirão. Fiquei isolada, ficou tudo fechado, fiquei sem vizinhança. Então estou tendo mais esse gasto e pagando R$700 por mês de IPTU. O projeto até que é bonito. A entrada do túnel é na Praça Salvador Spadoni, na Avenida Independência, altura da Rua Bernardino de Campos. A outra ponta do túnel fica no cruzamento da Avenida Presidente Vargas, com as ruas João Penteado e Eliseu Guilherme. O projeto é de via única, sentido Independência Presidente Vargas, com 380 metros de extensão e cerca de 8 metros de largura. A obra, que custou inicialmente R$19,8 milhões, começou em julho do ano passado e deveria ficar pronta até o final de 2021, algo que podemos duvidar. A alguns quilômetros dali, também em um importante centro comercial, à entrada da cidade pela Zona Norte, estão 2 elefantes brancos. O primeiro passando sobre a Avenida Mogiana. A obra foi contratada por R$13 milhões. Ao todo, serão 30 mil metros quadrados de pavimentação, 200 toneladas de aço e 10 mil metros cúbicos de aterro. Números que impressionam, assim como o que sobrou ao redor do viaduto. Salões fechados, desemprego e um total abandono do poder público. Jogaram um pedrisco aqui para poder fazer uma melhoria, mas tem buraco frente à loja, como você vê no meu vizinho aqui, então prejudica a gente sim nessa questão de ficar inviável para o cliente acessar, né? A gente não sabe até quando a gente consegue ir levando com essa obra parada, porque a gente precisa da melhoria, a gente precisa viabilizar para o cliente ter acesso à loja, né? Se a situação está difícil para quem fica antes da obra, imagine para aqueles que estão no meio dela. É o caso dessa marcenaria, localizada bem no balão da Avenida Mogi. Por aqui já faz um tempo que não passa ninguém, incluindo os funcionários da construtora. Acredito que está atrapalhando não só o nosso atendimento com os nossos clientes, que poderiam estar vindo na loja, e a gente agora está dando uma parada no atendimento presencial, porque é poeira, é um dos casos, a gente está conversando numa sala para poder apresentar um projeto para o cliente, e não está dando certo por conta disso, de barulho, trator, e então está deixando a gente um pouco bagunçado aqui a nossa loja para poder estar recebendo as pessoas com mais conforto, né? A menos de 1 quilômetro dali está outro problema. Com 9 metros de altura e 110 metros de extensão, este viaduto deveria beneficiar mais de 6 mil veículos que passam pelas avenidas Brasil e Tomás Alberto Wotterly. Deveria, se também não estivesse parado no tempo. Assim como os viadutos, parado também está o comércio no local, com prejuízo que chega a 70% do faturamento, o mesmo que pagar para trabalhar. Aqui para nós já deu uma queda de 70%. A gente já chegou a desligar funcionário, a gente está trabalhando com o quadro bem reduzido, tentando segurar até onde dá, mas vai chegar num ponto que não vai ter mais o que fazer. A cena desoladora que encontramos contrasta muito. No vídeo, o otimismo sumiu. E o prefeito também.
Mas nem mesmo as obras já entregues dão sossego à população. Esse é o viaduto Profissionais da Saúde, que liga a 9 de julho à Avenida Constable Romano. Ele custou 15 milhões de reais e 3 meses após a inauguração já está em manutenção. Situação semelhante na Avenida da Saudade, nos Campos Elíseos. Para instalar o corredor de ônibus, calçadas foram quebradas e nenhum conforto para a população foi oferecido. Se alguém quiser transitar pelos buracos, vai ter que passar. Ou ainda, acabar se arriscando indo pela avenida, muito movimentada. Outra avenida que também recebeu os corredores de ônibus foi a Dom Pedro, que liga os Campos Elíseos ao Ipiranga. Por aqui, só reclamação. Nas calçadas, muitas partes não foram terminadas. Na sarjeta, o uso de um material que está virando farelo. Nem mesmo o cano de água foi bem tratado. E as placas que deveriam informar o destino dos ônibus seguem cobertas, enquanto a vergonha do serviço mal feito está exposta. Já o asfalto, bom. Pandemia e junto com a obra ficou inviável ter comércio. Já seu Valdecir é dono de um restaurante. Ele teme ser obrigado a fechar as portas quando o estacionamento de carros foi proibido no local. Se já ruim, que nem o ano passado nós pagamos para trabalhar, esse ano piorou. Então, a esperança nossa aí de expectativa, né? Nossa, a hora que passar esse corredor de ônibus, é que nós vamos fechar. Sem opções e muito menos respaldo do poder público, os empresários da Avenida Dom Pedro seguem sem rumo, aguardando pelo itinerário da prefeitura, que também parece não ter destino. Para, não para, não para, não. Esse é o retrato, é a radiografia das obras paradas em Ribeirão Preto. Tá todo mundo preocupado, menos o prefeito. O prefeito que anda circulando pelas outras obras que estão em andamento, até visitou a obra do prédio da loja 100, ok, legal, mas está ignorando esse problema. Prefeito, dê satisfação às pessoas do entorno dessas obras. As pessoas estão sofrendo, as pessoas já não conseguem mais tocar os seus negócios e isso está virando uma vergonha. Obra que é símbolo de progresso, de avanço, está tendo um simbolismo contrário. Atraso de vida. Obra é para melhorar, não é para atrasar a vida de ninguém. Samuel, parabéns pela matéria, pela reportagem. A você, ao Fred. Nando, é impressionante. É muita coisa parada. Impactando diretamente na qualidade de vida da população e na sobrevivência dos comerciantes. O que é mais grave ainda, né? Impacta economicamente, impacta em qualidade de vida e impacta em negatividade. Está custando né? o emprego das pessoas. Vocês viram aí uma gerente de posto, não é isso, Samuel? Exatamente. O movimento caiu 70%, já teve que mandar funcionário embora. Não tem como tocar o negócio. Impossível. Com 30% de receita? Os depoimentos são chocantes, porque são pessoas que dependem daquilo para sobreviver, né? Não estão tendo nenhum tipo de respaldo por parte da prefeitura e estão tendo que demitir ou mesmo fechar as portas. Então é uma situação desesperadora para quem depende daquilo, para quem depende da obra, né? Para quem acreditou que aquilo ia trazer desenvolvimento, está trazendo um retrocesso muito grande e que agora fica na esperança da prefeitura conseguir honrar com o contrato, pagando esse aditamento que a Contersolo quer. E é uma situação muito difícil, Lincoln, muito difícil. Eu acho que vai demorar muito para ser resolvida. E só para dar uma satisfação ao pessoal do Facebook, até mandaram pra gente um vídeo de um trator trabalhando na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil você também tem um corredor de ônibus. Não tem nada a ver com viaduto. Não tem nada a ver com viaduto. A obra do viaduto é de uma empresa, os corredores de ônibus são de outras empresas.
O viaduto tá parado. O viaduto em si tá parado e é um monstro de 110 metros de comprimento, não é isso? Isso. E 9 metros de altura. Mais de 200 o tamanho toneladas. do Godzilla. Ô Samuel, nós conversamos também com o secretário de obras. Vamos ver o lado da prefeitura agora. Secretário, se deixar esse monstro adormecido, isso vai ser um problema irrecuperável. Você já pensou? Elefante branco no meio da cidade? Travando a cidade toda. Travando a cidade. Quem desce no aeroporto de Ribeirão Preto tem que dar uma volta pela Anhanguera. A pessoa não consegue mais entrar. Ou então ela corta ali pela Oscar de Moura Lacerda, enfim. Mas para esse lado aqui da região, entrar na que cidade precisa fica tanto impossível. de desenvolvimento, sabe? Que é uma região tão carente que precisa se desenvolver, não tem nada. A contada Tomás Alberto também, que parece a lua de tanto buraco. Então, a prefeitura tem um contrato com a Contersolo e a Contersolo vem, ao longo desse período, fazendo o seu trabalho de uma forma bem organizada e atendendo ao nosso cronograma. A prefeitura não deve nenhum centavo para a empresa Contersolo. Todas as medições que a Contersolo apresentou, nós pagamos, né? Foi checada e paga, então não há débito nenhum com a Prefeitura Municipal, com a Contersolo, de reequilíbrio econômico-financeiro. Este é um pedido que está sendo analisado pela Prefeitura, não é uma prática habitual da Prefeitura fazer esse reequilíbrio. No período em que estou à frente da Secretaria de Obras, nós nunca fizemos reequilíbrio econômico-financeiro, então estamos aprendendo como fazer também, de forma bastante justa e objetiva, para que a empresa não tenha prejuízo, a obra não sofra prejuízo e, principalmente, o interesse público nosso, que a Prefeitura e a Municipalidade não tenha nenhum prejuízo. Então, neste compasso de tempo, a empresa fez uma suspensão dos trabalhos, que nós já notificamos a empresa para que retome. Nós não concordamos com a paralisação, porque nós não temos nenhum débito com a empresa, eles não têm justificativa para parar, eles podem dar sequência na obra em razão do que está sendo pedido, mas eles não podem, em momento algum, nosso entendimento, paralisar a obra e causar um prejuízo. Então nós estamos notificando a empresa, já fizemos isso nas 3 obras, demos prazo para que eles retomassem a obra, né? Este prazo deve estar se encerrando no final desta semana, e na semana que vem, então, vamos analisar as justificativas apresentadas. Se não forem aceitas, nós então partiremos para as sanções contratuais. Quando a gente fala de reequilíbrio financeiro, nós estamos falando de um montante de quanto, secretário? Olha, o montante, ele é muito relativo, porque o reequilíbrio, ele vai incidir sobre tudo aquilo que já foi executado. Então, foram valores que são calculados mês a mês, né? Eles são calculados mês a mês, em cima de um índice, de uma tabela oficial, que é a tabela TPU-DR. Então, nós pegamos os valores da tabela TPU-DR, tem um cálculo matemático que é feito e gera lá, então, um montante a ser reequilibrado, dentro do período que ele já executou. Essa diferença, porque essas obras são do PAC, né, o recurso é federal. Até por conta disso, a Prefeitura está em dia com a empresa. Mas, havendo esse reequilíbrio, para que as pessoas possam entender, a Prefeitura arcaria com esse valor ou seria uma revisão do contrato com o governo federal? O contrato com o governo federal não tem reajuste. Ele é um valor fixo que nos foi disponibilizado, né? E nós estamos fazendo uso desses valores. Tudo aquilo que for colocado como reequilíbrio econômico-financeiro ou qualquer aditivo que aquela obra tenha que ter por uma razão justificada, este valor é de uma contrapartida da Prefeitura. Então é a Prefeitura que vai arcar com esse aditivo, seja ele de reajuste, de reequilíbrio, aditivo de obra, que é muito comum acontecer. Então todos esses aditivos que porventura sejam feitos são arcados por verba municipal. Bom,
Os valores, o secretário não disse, mas podem girar em torno de 9 milhões de reais. Em torno de 9 milhões de reais esse aditamento. Porque o contrato com o governo federal, né, a verba do governo federal, ela não prevê reajuste. Então é uma verba fixa. Se o aço custava 10 à época e hoje custa 50, problema da prefeitura. É mais ou menos essa a situação. É isso. Então, primeiro, o secretário disse o seguinte, olha, a prefeitura está em dia com a empresa. Quem está pagando é o governo federal. Exatamente. Então, o governo federal está em dia com a empresa. A prefeitura faz o repasse porque é a gestora da obra, né, através da secretaria. Segundo, e é uma coisa que me preocupa muito, o secretário que já está indo para o 5º ano como secretário de obras do governo Nogueira. Ele citou a palavra aprendendo. No 5º ano de trabalho, o secretário alegou estar aprendendo. O secretário, com todo o respeito, e o senhor certamente está cercado de pessoas competentes, de pessoas do ramo para isso. Mas como é que pode aprender com a caneta na mão? Prefeitura não é lugar para se fazer estágio, não. Ah, mas nós estamos aprendendo a essa nova modalidade de contrato. E tudo que o senhor está dizendo está sendo contradito pelo representante da empresa. Porque nessa fase de aprendizagem aí do senhor, o engenheiro disse que está alertando faz 4 meses. 4 meses. Então o período de estágio foi extrapolado, né? Não é 3 meses que se aprende? Isso. Já que o senhor está aprendendo. Então a empresa avisou a prefeitura que o problema aconteceria. E a prefeitura não soube resolver, a ponto da empresa ir embora. Ou seja, adotar a decisão mais radical. E agora, para voltar, fica difícil. Fica difícil, porque a empresa ameaçou e cumpriu. Onde que o senhor vai arrumar o dinheiro para pagar esse aditamento? Como é que o senhor vai explicar isso ao Tribunal de Contas? Não é uma situação tão simples. Não é. O senhor vai ceder a esse pedido da empresa? Porque o senhor mesmo disse, isso é louvável. Até agora a prefeitura não fez aditamento com ninguém. Adotamos esse comportamento na prefeitura municipal, na primeira gestão Nogueira. Não aceitamos aditamento. Então agora o senhor vai ceder? E me parece não ter caminho. Porque se ele não ceder, a empresa não volta e a obra fica lá. Exatamente isso. Olha que situação que chegamos. Então, um cargo de secretário não é para aprender. É para ensinar, na verdade. Né? Não é para ficar... Olha, estamos aprendendo a esse modelo de contrato. Gente, olha o preço que a cidade está pagando, secretário. Olha as consequências disso. As consequências disso são muito sérias. E há um risco se a prefeitura não ceder. A hora que o senhor aprender e ceder, vai ter que ceder. Me parece que o senhor pagou para ver. Não é isso? A empresa abandonar a obra e agora está vendo. Só que não só com os olhos do senhor, com os olhos da cidade, que está horrorizada com essa paralisação das obras. É muito preocupante correr atrás disso agora. Sob a perspectiva de estar pagando em dia, talvez a prefeitura tenha justamente pagado ainda mais para ver se a empresa ia mesmo embora. Só que da mesma forma que a prefeitura tem sua orientação jurídica, a empresa também tem. Exato. E Exato. o contrato prevê essa revisão. E aí vai cair no campo jurídico, da batalha jurídica, É. vai embora o prazo e esses elefantes brancos vão ficar no meio da cidade de Ribeirão Preto. Pagar para ver com o seu patrimônio pessoal fica feio só para você e para sua família. Agora, pagar para ver com o dinheiro da sociedade, da população, tem consequências relevantes. Olha, e me preocupa muito esse termo que o secretário usou. Estamos aprendendo. Aprendendo?
5º ano já no cargo. 5º ano no cargo. Agora o problema se desenha mais difícil. Mais difícil. Porque não tem ninguém trabalhando na obra. Quem tem o direito legal que ganhou a licitação foi a Contersolo. Ou seja, ninguém pode chegar lá e terminar a obra. E se reabrir o processo, vai tempo e vai custar mais caro. Porque se outra construtora chegar, vai começar a apontar defeito. Vai ter que refazer. Aí fica refém dessa situação. Tudo isso que vocês estão aprendendo. Enquanto vocês estão aprendendo, né? Se é que estão. Parece que a gente voltou lá atrás, na gestão da Arcivera, que não saía uma obra, era tudo enrolado, sempre com esses aditamentos, calçadão com 46 prorrogações de prazo, né? Então parece que a gente não evolui nunca, né? E sobre essa ótica de estar pagando, tô pagando em dia, mas dinheiro é federal, gente. É empréstimo. Quem tá pagando é novo. A medição é da Caixa Econômica Exato. Federal. A gente tem uma obra, esse segundo viaduto que passa da Tomás Alberto ali, ele tá com 15% na medição. Nossa. O primeiro da Mogiana Não saiu do lugar nada, tá com Samuel. 40%. Nada saiu do lugar. Pra você entender, Nando e Lincoln, a previsão do término das obras era agora pro final do ano de